Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Matheus de César Acessibilidade. Galera, antes do vídeo continuar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, assistam até o final. Para você acione o sino de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, né? E hoje, galera, é o seguinte, eu vou dar dicas para vocês. Como comprar um celular, né? Escolher o modelo, escolher o processador, as duas memórias, né? Que é principalmente a memória interna e a memória RAM, né? Então, vamos lá para começar. Então, com certeza vocês vão gostar. Então, assistam até o final esse vídeo, compartilha com todo mundo e bora pro vídeo, né? Bom, galera, é o seguinte, para falar sobre isso, geralmente na verdade, eu indico para vocês o quê? Sempre, a maioria hoje dos Androids, né, tem uma boa memória, tem um processador ótimo, e isso, na questão pra gente que somos deficientes visuais, a questão do processador, isso não importa pra gente. É claro, vocês comprando um celular com processador, né, um pouco top, né, vamos dizer assim, claro, isso vai dar uma boa potência pro aparelho, né? Mas assim, pra você que não tem muita grana, né? Às vezes o dinheiro não é muito curto e vocês têm que comprar com um processador mais ou menos. Mas isso não deixa de atender às suas necessidades que o aparelho vai ter desempenho, né? Ele vai ter um ótimo desempenho, vai ter uma ótima fluidez, né? No caso também da questão da memória RAM, né? E é isso que eu vou abordar para vocês agora, né? No caso, então vamos lá, vamos começar? Então, galera, é o seguinte, as memórias, no caso, todos os celulares vêm, igual o computador, né? A diferença é que o computador são várias memórias, né? Tem a memória RAM, a memória HD, né? Que é onde que roda os discos, né? E a memória virtual. O celular, ele na verdade vem duas. Para você que não sabe, né? Só tô falando isso mesmo, tô abordando esse assunto. Para você que tá iniciando na tecnologia, você que é deficiente visual e não sabe. Então por isso que, gente, vocês até me perdoem. Então, para você que não sabe, são dois tipos de memória no celular, certo? Vem a memória RAM, que é a memória principal, que é onde que roda o sistema operacional do celular, ou seja, o sistema Android, né? E a memória interna. Então, assim, o ideal para vocês, o que eu indico é, na verdade, de 3 GB de memória RAM, no caso dessa questão da memória RAM, são 3 GB para cima. Por quê, gente? Porque assim, se vocês compram um aparelho, hoje em dia raramente vocês encontrar aparelhos tipo de marcas diferentes, como seja da Samsung, Motorola e LG, que venha com menos de 2 GB de RAM. Tem. Só que tem de 2 GB para cima, né, no caso. Só se vocês escolherem realmente um modelo muito antigo, que nem no meu caso, esse que eu tô gravando aqui, ele tem 1 GB só de memória RAM. Então, às vezes eu passo um sufoco com ele que vocês não têm nem noção. Às vezes eu quero, ó, pra vocês terem uma ideia, eu abro até o Facebook e às vezes ele não abre. Eu tenho que até acessar pelo navegador, né? Que de tão ruim que a memória RAM dele é. Mas assim, raramente hoje em dia vocês vão encontrar aparelhos da marca Samsung, a marca Motorola, que vai vir com 3 GB de memória RAM para cima. Modelos tem um monte, galera, um monte. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Por exemplo, o Motorola One Fusion, vocês tiram pelo Motorola One Fusion. Ele tem 4 GB de memória RAM. Então, olha só, essa capacidade de 4 gigas vai fazer com que o sistema operacional, que é o Android 10, né, que é o Android mais atual, vai rodar com mais eficiência, né, e rapidez, e vai fazer com que os aplicativos em segundo plano também rodem com muita facilidade, né? Ou seja, não vai travar, né? Tipo, cada aplicativo que você for abrir, ele não vai travar, né? Então, a questão da memória interna, agora falando do espaço interno, galera, é ideal que vocês comprem com 32, na verdade, de 64 gigas para cima. Por quê? Porque eu falo isso? Isso vai depender de usuário para usuário. Você que é deficiente visual, às vezes não recebe muitas mensagens. Às vezes, tipo, eu não recebo muito. Matheus, eu não recebo muitas mensagens. Eu só, né, eu recebo poucas mensagens. Mas no caso, se você comprar com aparelhos que venha com 32 gigas, ótimo, que aí vai ter um bom desempenho, né?
Isso porque eu falo porque às vezes tem pessoas que são deficientes visuais e são um pouco mais idosas, às vezes não entende de celular, ou, eu, não, eu quero comprar com um às vezes vai comprar com 32 gigas e acha que vem, não vai, as coisas não vai rodar muito bem. Não, realmente você vai ter uma boa capacidade, né, da memória interna que ela vai rodar as pastas, né, vai ter um pouco mais de lotação, só que o ideal mesmo é de 64 gigas para cima, certo? Agora, claro, eu tô falando isso, tipo, se você não tem condições para estar comprando um aparelho, assim, com essa capacidade tão alta de memória RAM e mais a memória de armazenamento, pode ir de 32 também, que vocês vão também ter um bom desempenho, né? E, aliás, desempenho, né? E as pastas, né, que vai rodar ali dentro, que com esse aparelho que vai ter 32 gigas, também vão rodar, né? Só que aí vocês vão ter que fazer uma limpeza aí mensalmente, né? Que aí vai ser uma coisa um pouco mais a critério de vocês, né? Mas hoje em dia vocês encontram, né? No caso, hoje em dia tem bastante novos recursos para fazer a limpeza, tem o reinício automático, que isso é muito importante, né? Que libera todos os arquivos temporários na memória interna, né? Então isso é muito importante. Na memória RAM também, né? Vai dar um bom desempenho para o aparelho. Então é isso. Agora, para você que já sabe, né? Já manja um pouco de tecnologia, aparelhos com 64 gigas de memória interna, né? No caso, não é memória RAM, tá? É a memória interna para cima. E vocês vão ter uma boa capacidade também, porque aí vocês vão estar recebendo os arquivos do WhatsApp, né? Seja arquivo multimídia ou um documento TXT e por aí vai, né? Que nem no meu caso, o meu aqui, ele é de 8 gigas, então às vezes eu vou baixar vamos supor, eu baixo se eu baixar, vamos supor, 6, 7 vídeos, ele fala que a memória tá cheia, então quer dizer, porque o meu aparelho aqui, ele tem 8 gigas só de memória interna, né? Ele tem, tipo, 8 gigas de memória interna, então é uma coisa que não vai rodar quase nada. Então, tipo, se eu baixar bastante músicas, bastante vídeos, eu tenho que jogar pro meu cartão, porque aí vai dar uma boa fluidez pra ele. Por quê? Porque ele tem pouca memória interna, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, você até encontra aparelhos com 64 gigas, 128, que no caso, esse da Motorola, esse Moto One Fusion, ele vai ter uma ótima capacidade, né? Você vai conseguir baixar suas coisas tranquilo, você vai ter um ótimo desempenho, né? A memória RAM também nem se fala que aí ela vai ter uma boa capacidade. Tem o mesmo modelo que é a segunda versão, que é o One Fusion Plus. Esse sim também, claro, vai ter um ótimo desempenho, porque só a memória RAM ela já são 6 gigas, né? Então aí o sistema operacional, mais os aplicativos que vai rodar em segundo plano, nossa, vai rodar com muita fluidez, né? Agora, claro, gente, não é porque um aparelho tem muita memória RAM ou muito armazenamento, não é nessa questão que vai encher, vai sim. Aí o ideal é que vocês façam essa limpeza mensalmente, que vocês vão, de qualquer forma, você vai ter uma hora que você vai estar recebendo tanta coisa que o próprio aparelho vai te alertar, né? No caso, o leitor de telas vai falar para você, né? O sintetizador, né, vai te falar, vai chegar uma notificação assim, seu aparelho está com a memória cheia, né? Querendo ou não, uma hora vai chegar, né? Vai chegar essa notificação que ele vai estar cheio, né? Mas assim, pra você que não tem como gastar muito, Matheus, tá, mas você fala isso, que você tem dinheiro. Não, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar esse tipo de aparelho, mas eu tô só dando pra você que pode, às vezes, gastar mais, né? Você pode, ou você que não pode, tem aparelhos com 64 gigas também que vai te atender às suas necessidades, né? Então, vai fundo nisso que vocês vai sair super bem, tá? Outra questão, galera, processador e a GPU gráfica, no caso de processador, vocês podem estar escolhendo qualquer um, tá? Pode ser o Snapdragon 710, pode ser o Exynos da Samsung, que vem na maioria dos celulares da Samsung, né? Isso vocês podem ficar tranquilos que vai dar tipo, uma potência para o aparelho, né? Então vai ser uma coisa bem útil, né? É claro, o processador e a GPU, os dois, né, na verdade, são responsáveis por jogos, né? Tipo, que
tem gente que enxerga e vai comprar um aparelho, né, que entende do assunto também, como a gente, que vai comprar um aparelho, e o que acontece? Se você escolher um processador com uma GPU boa, os jogos vai rodar com detalhes no máximo, né? Agora pra gente, no caso, tem jogos que tem, no caso pra gente também, que não consome muitos megabytes, né? No caso, acho que é 20. Se eu não me engano, tem um jogo, eu não me lembro o nome dele, acho que tá na Play Store, inclusive depois eu vou, mais pra frente, eu vou até demonstrar pra vocês, se vocês quererem, né? Que ele chama-se A Blind Legend, tá? Depois eu demonstro pra vocês. Esse sim é um pouco grande, mas assim, é raramente um jogo ter muitos megabytes, né? Que roda tipo 22 megabytes, né? Só que os jogos da maioria das pessoas que enxergam rodam acima, né? Então, tipo, tem que ter um celular que tem que ter uma boa GPU, um bom processador para que a coisa funcione, né? Para que a coisa ande. No nosso caso, não. Você que vai comprar o celular na loja, não se preocupa com isso. A GPU pode ser qualquer uma. Pode ser a Adreno 710, pode ser a Qualcomm não, a Qualcomm é mais processador. Pode ser a Adreno, pode ser a MC, que é MC2, MP3 e por aí vai, né? Tem a MP12 e aí por aí vai, né? Que mais que eu posso estar falando pra vocês? A GPU, a memória interna. Outra coisa, galera. Vocês vão comprar um celular? Por gentileza, escolham aparelhos que tenham entrada para cartão de memória. Mas aí você vai falar assim pra mim: ai, Matheus, mas hoje em dia tem as nuvens. Sim, concordo plenamente. Inclusive, eu até uso, né? Eu uso o Dropbox, eu uso o Google Drive. Só que assim, a vantagem do cartão de memória que você tenha, por quê? Que às vezes, no caso, falando da questão das nuvens, elas, no caso assim, do Google, no caso falando, eles só dão até 18 gigabytes para vocês usarem, né? Porque se você jogar bastante coisas lá dentro, vai ter uma hora ele vai acabar enchendo o seu Dropbox, né? Porque aí no caso são de 18 gigas para baixo, né? Então, no caso, o limite é até 18 gigas, né? O cartão de memória não. O cartão de memória vocês podem escolher até de 128 gigas de armazenamento de cartão de memória. Então quer dizer, olha só quanto que vocês vão ter. Então no caso, se vocês comprar o celular com uma memória interna muito alta, mais expansão para o que vocês vão expandir com o cartão, olha só quantos que vocês vão tá tendo, né? Vocês vão estar tendo mais ou menos uns 256 gigabytes de armazenamento, né? Então é ideal que vocês escolham um celular com entrada para cartão de memória, tá bom? Bom, galera, então esse foi um vídeo muito ligeiro, tá? Umas belas dicas que eu dei para vocês. Se inscrevam no meu canal, assistam até o final que eu com certeza vocês vão gostar demais. E é isso, galera. Não esqueçam de deixar o like. Vocês não deixam de deixar o like, compartilha com seus amigos. Assistam, né, galera? Por gentileza, assistam até o final esse vídeo. Essas dicas vai ser muito incríveis para vocês. E até o próximo vídeo, tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Vocês acompanham o próximo vídeo aí, tá bom, galera? Falou! Valeu, galera!